obrigado. Muito obrigado. Bom dia, Casa Firjan e Casa do Futuro, e Rio de Janeiro, maravilhoso estar aqui. Bom, e é muito interessante, parabéns, Carol e Isabel, maravilhosa apresentação. É bom sempre ver cada vez mais pessoas conectadas com o futuro, querendo trabalhar com esse tema e realmente olhando além, porque agora estamos vivendo um momento onde precisamos cruzar um monte de informações e só a imaginação é nossa arma para o futuro. Bom, quem não me conhece, muito obrigado pela introdução maravilhosa. Eu sou do Copenhague, mas tenho o privilégio de viver os últimos 8 anos de minha vida nesse país maravilhoso. Infelizmente, estou passeado em São Paulo, mas eu estou muito separado entre São Paulo e Rio, que eu amo como viking no coração, eu amo o mar, né? Então, eu sempre, quando estou no Rio, me sinto em casa. E esse é bom. Bom, então, não sei, só para saber um pouco, eu sempre faço essas pesquisinhas de mercado. Quando aqui conosco o Instituto de Copenhague, acho que tem várias aqui, né? Eu vi vários amigos de volta, perfeito, fico feliz de escutar isso. Então, a nossa abordagem somos uma instituição de pesquisa, temos 49 anos de atuação, e eu sempre aponto uma coisa que já foi falado um pouco no início também do evento, que eu acho que vocês já estão com uma abordagem muito próxima do Copenhague, a como a gente trabalha no futuro, como a maioria das pessoas que trabalham com o futuro, a gente fala Copenhagen Institute for Future Studies, sempre em plural, porque o futuro não existe, o que existe é um infinito possibilidades de futuros futuro, né? Possíveis futuros, é cedo. Bom, e o que mais que a gente fala, por causa disso, o futuro não é algum bicho estranho que está chegando, transformando todos os nossos mundos, tirando nossos trabalhos, acabando com o mundo como a gente conhece. Não, o futuro está sendo criado agora. E nesse momento, entre todos nós aqui, é uma coisa sensível. Mas muitas pessoas estão deixando o papel ativo para construir o futuro que eles querem. Tem outras, na grande indústria, nas governanças, etc. Quando, em realidade, precisamos realizar que na nossa mão é a oportunidade e a responsabilidade para criar o futuro que a gente quer. A gente acredita que isso é essencial, que cada vez mais temos esse diálogo na sociedade, porque não só é Casa Firjan responsabilidade que o Rio chega ao futuro, não só é a nossa governança, é todo cidadão. E por isso, parabéns para eventos como esse, são essenciais e muito importantes. E vamos ver se eu consigo não passar o tempo hoje, já prometeu que vou fazer um esforço, mas vamos lá. Então, só um pouco da nossa história, né? Eu falei que somos uma instituição bem antiga. A nossa fundador, eu não vou falar muito sobre ele hoje, mas ele é um visionário muito interessante, Thorkild Kristensen, ministro de Finanças, depois secretário-geral dos países de petróleo. Ele foi grande amigo de Kennedy e outros líderes mundiais. Ele sempre tinha um objetivo na vida dele. Ele é como cuidamos o valor da nossa sociedade. E por isso a gente faz estudos futuros. É para cuidar o valor da nossa sociedade. Isso não significa que precisamos parar o desenvolvimento. Não, ao contrário. Precisamos entender como adaptamos em tempo rápido e fazendo isso e mudando para um mundo melhor com o mínimo de destruição de recursos. E que vemos hoje entre nossas governanças, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que estamos lutando para chegar ao futuro e, à mesma hora, estamos despeçando, jogando para fora um monte de valor que já existe na nossa sociedade. Então, esse é um desafio para o futuro que cada vez mais precisamos tomar sério. Puf, vamos lá? Puf. Obrigado. Bom, como? Tem que apontar lá? Ah, eu aponto lá. Está colocado aí? Não.
Entendeu? Bom, enfim, aqui são alguns dos clientes que a gente trabalha, só para rapidinho vocês verem que, graças a Deus, cada vez mais empresas grandes estão tomando esse futuro sério, né? E atualmente o Instituto de Copenhague estamos atendendo vários estados, 3 casas reais, etc. Né? E já falei um pouco sobre isso, que o futuro já está sendo construído nesse mesmo momento. Por isso é talvez cada vez mais importante discutir agora. Nas nossas clientes da Casa Reais, que têm a visão a longo prazo, a preocupação de todos nós, de toda a galera, é que vamos fazer no futuro. Como vai fazer esse futuro? E como podemos segurar que não é só uma elite pequena que já hoje vive no futuro, né? Porque a gente acredita muito que, como a cotação de William Gibson, o futuro já está aqui, mas está distribuído de maneira desigual. Porque já existem elites que já vivem um padrão futuro. O negócio é como conseguimos mover toda a sociedade, que a maior número de pessoas chega a um futuro bem mais gostoso que temos hoje, né? Porque outra palavra que a gente sempre tem de Copenhague é que o futuro é ótima notícia. O futuro não é nada para ter medo. O futuro sempre é bom. O futuro sempre traz avanços. E eu vou mostrar isso um pouco no meu papo hoje. Fica tranquilo, que eles com cara de desconfiados e eu vou convencer vocês. Eu acredito, eu acho. Vamos lá. Então, a gente fala, estudar o futuro é da natureza humana. Eu sou futurista, como Carol e Isabel é futurista. Em realidade, a gente fala que todos nós aqui somos futuristas. E por que somos futuristas todos nós? Porque todos nós aqui somos sobreviventes. O cérebro humano aproximadamente gasta entre 75% e 85% do tempo acordado mexendo com o futuro. Todos nós. Mas, no dia a dia, a gente mexe com o futuro nessa forma. Quando porra vai calar a boca esse gringo? ou quando vou ter minha próxima refeição? Onde vou dormir à noite? O que vou fazer no fim de semana? Que balada eu vou sábado à noite? Onde vou nas férias? A gente pensa futuro em curto prazo. E sobreviventes somos porque a nosso cérebro planeja como eu vou atravessar a rua sem ser atropelado por um carro. Então, cada ser humano, cada ideia, cada empresa, cada país que já está vivo é porque tinha acertado alguma coisa pensando sobre o futuro, né? A gente conseguiu chegar aqui, não morremos no caminho, né? Não caímos no palco e não fomos atropelados por um carro. A gente no Copenhague acreditamos humildemente que o sucesso a longo prazo depende de um fator só para qualquer empresa, para qualquer indivíduo, e essa é a capacidade de foresight, capacidade de enxergar um pouco o que está para vir e de aí se adaptar e começa a fazer coisas diferentes. E a gente acredita que para empresas esse é ainda mais sério, que qualquer empresa que quer sobreviver a longo prazo, o fator mais importante é a capacidade de foresight, capacidade de enxergar o futuro que está para vir. Por isso, o Instituto de Copenhague apoiamos e ajudamos e celebramos com felicidade iniciativa como Casa Firjan, porque realmente, para uma sociedade que não treina essa capacidade, vai ficar bem complicado no futuro. Bom, como já também foi falado, hoje estamos fazendo um trabalho de imaginação, né? Estudos futuros é sobre imaginar futuros diferentes. Então, porque muitas vezes, se a gente tenta enxergar o futuro só olhando ciência, dados, o mundo conhecido, já vamos ferrar. Já nós vamos ferrar. Porque não vamos ver, porque como usando só o mundo conhecido, não vamos chegar nem porra nenhuma lá para frente. Desculpa não vamos enxergar nada para frente, nada novo. Então,
trabalhando com futuro e trabalhando com a capacidade de foresight, é um grande trabalho de treinar a imaginação, de pensar o impensável. Estudos futuros e futurismo estão nesse nexo aqui, entre a ciência e a arte. Precisamos desse componente do impensável, o artístico, ou a imaginação. Então, pensando foresight, o mais importante fator no foresight é a capacidade de imaginar, pensar fora da caixa, pensar o impensável. Vamos, um exemplo que mostra a nossa maneira de pensar, e é um exemplo meio polêmico. E eu vou falar, só para explicar, porque eu fui a um evento onde depois eu fui xingado a várias pessoas, tá? Mas supostamente, esse cara aqui, que eu sou grande fã, e também algumas coisas, algumas outras coisas não tão fã, etc. Mas esse cara aqui, só para vou traduzir para vocês. Ele falou, supostamente, em 1973, ele falou, Estados Unidos vai entrar em diálogo com a gente que o dia que eles têm um presidente preto e o papo vai estar da América Latina. E aconteceu exatamente isso. Em 73. Aí minha primeira pergunta é, o Fidel Castro foi um ótimo futurista? Fica tranquilo, não responde, eu respondo. Não, ele foi um péssimo futurista, porque ele tinha absoluta certeza que esse cenário nunca iria acontecer. Nunca. E aconteceu exatamente isso. E esse resuma a nossa experiência de trabalhar com o futuro bem bom em 3 palavras. Segura a peruca. Que normalmente a gente fala que o mais doido futuro que a gente consiga imaginar, o futuro atual, normalmente costuma ser bem mais doido. Por isso precisamos muito fantasia, por isso precisamos muito imaginação para pensar o futuro. E por que essa polêmica, né? Porque virou polêmica se Fidel Castro realmente falou isso ou não falou isso. Alguns falam que é um mito urbano, etc. A nossas fontes, temos identificado 2 jornalistas independentes que cada um deles fala que eles ouviu Fidel Castro falar isso. Então a gente ainda usa como exemplo. Mas claro que esse exemplo surgiu quando o Barack Obama foi lá, né? Mas é ótimo porque ilustra um ponto muito essencial. Então, a gente usa macro-tendência, como já vimos várias deles apresentados aqui também. Macro-tendências é nossa máquina para entender o que está para vir um pouco, né? Fora de macro-tendências, a gente também analisa wildcards, ou cisnes pretos. A gente veja esse como mudanças não lineares. Pensa comigo, um tsunami ou um vulcão, o smartphone que muda todo o cenário, ou a internet. Coisas difíceis de prever, mas que muda todo o nosso cenário. A nossa corpo de pesquisadores, que já tenho aqui hoje, Fátima, Flávio comigo e Marcelo aí, a gente concorda uma coisa hoje, que nunca antes na raça da história humana estamos vivendo com tantos cisnes pretos ou tantos wildcats na mesma hora. Esse está muito turbulência e, à mesma hora, dá muitas oportunidades no mercado atual. Esses são uma das cisnes pretos atualmente que está dominando o nosso mundo. Não acredite tudo que você lê na internet e foi falado por Abraham Lincoln. Ótimo, bom dia Rio, né? Ótimo, eu fico feliz de escutar algumas risadas, porque algumas vezes ninguém dá risadas, aí eu fico realmente preocupado. Mas esse claramente, não sei se claramente, mas claramente para mim é o wildcard de mal informação, ou fake news. 7 anos atrás, ninguém falava de fake news, ninguém. Fake news é um conceito que dominou o mundo com os algoritmos e com o Facebook, colocou o presidente Trump na cadeira mais poderosa do mundo e não vou fazer nenhum... talvez aqui também a versão tropicalizada, estamos nessa mesma situação aqui, sem entrar em polêmica, mas o fake news está cada vez mais dominando o nosso mundo e é uma coisa que ninguém falava. E em 5, 6 anos, o Banco Mundial,
ONU, World Economic Forum, essas instituições todas colocam o fake news ou má informação entre os top 5 maiores ameaças contra a humanidade. E esse foi um conceito que ninguém falava até 6 anos atrás e já é uma das nossas maiores ameaças contra nós, né? Então, atualmente, em Copenhague, analisamos esses 14 megatrends, mas não é um quadro perfeito. Existem centenas de megatrends, centenas. Mas só para recapitular rapidinho, temos sociedade da rede, sustentabilidade, sociedade de conhecimento, imaterialização, democratização, aceleração, complexidade, desenvolvimento tecnológico, crescimento econômico, individualização, comercialização, globalização, polarização, foco em saúde, desenvolvimento demográfico. E eu vou apontar aqui a Escola de Copenhague e a nossa pauta principal. Se vocês observam aqui nesse quadro, desenvolvimento tecnológico é só uma mudança entre 14. Muitas vezes hoje, quando você chama futuristas, as pessoas estão esperando só ouvir alguma coisa estricta falando de tecnologia. E um pouco contrapartida, como para Copenhague, temos a Universidade Singularity, que eles olham muito estricto de tecnologia e tem alguns projeções de cenários meio malucos, que no futuro vamos tudo ter abundância, robôs vão fazer tudo e se vira galera. E a gente estamos a favor muito mais a uma abordagem muito mais holística da sociedade, 360, tentamos analisar várias coisas. Eu vou mostrar ainda nessa apresentação um pouco desse análise, né? Então, uma das macro tendências que estamos analisando é a polarização. É um fato no mundo inteiro. Não conseguimos identificar nenhum país onde, nos últimos 10 anos, a desigualdade econômica foi diminuída. Nenhuma. Ou distância entre polarização econômica. Polarização política também é uma questão para o futuro, polarização religiosa, etc. Cada vez vivemos mais em nossas bolhas, nossas próprias bolhas da sociedade. Outra macro tendência que é muito útil para imaginar o futuro que estamos para vir, é a explosão do conhecimento. Muitas vezes, no sentido comum, na mass media, existe uma ideia que tudo foi feito, tudo foi startup. Chegamos ao fim do desenvolvimento e já somos maravilhosos, mas não somos. Essa explosão de conhecimento nos vai mostrar que a gente sabe de porra nada. Faz menos que 70 anos atrás que a gente deu metais pesados para tratar doenças. Os últimos 100 anos, o ser humano, estamos aqui 50 mil anos, talvez mais, e os últimos 100 anos vivimos 9 genocídios. Somos muito primitivos, ainda temos muita estrada para pegar, graças a Deus. Não acabou, né? E temos um mar de oportunidades frente de nós. E a explosão de conhecimento está fazendo que cada vez mais está multiplicando o conhecimento que temos disponível. Uma das consequências dessa macro tendência é o que a gente chama sociedade hiperágil, que cada vez a nossa sociedade está se autodestruindo para depois se autoconstruir de novo, porque vamos cada vez mais rápido descartar nossos padrões, desaprender que já aprendemos para reaprender coisas novas, aqueles batidos palavras de Alvin Toffler, desaprender para reaprender de novo. Nunca antes foi tão correto, porque realmente nossos modelos estamos cada vez descobrindo que a gente achava que não era assim, graças ao conhecimento que está em explosão e auge. O gringo aqui é meio bagunçado com o tempo. Alguém me dá um aviso quando acabou? Estourou? Sim, perfeito. Obrigado. Então, então, temos muito para fazer. E a tecnologia, eu não estou xingando a tecnologia, a gente ama a tecnologia, porque nos dá muitas novas plataformas digitais para realmente fazer coisas incríveis. Temos conceitos como cocriação, crowdfunding e prosumers, que nunca antes foi possível. Deixa eu mostrar um caso aqui, que é de Dinamarca. Alguns amigos do Instituto lançaram uma bicicleta elétrica no crowdfunding Indiegogo.
eles fizeram 2 anos atrás um investimento inicial de R$50 mil, produziram um vídeo bem bonitinho e fizeram um protótipo de porra de bicicleta elétrica. Bom, desculpa. Eles, em 2 anos, eles venderam 20 mil bicicletas para 72 países, capturaram 20 milhões de dólares ou mais. Esse nunca era possível 15, 20 anos atrás. Hoje é possível. Não estou falando que é fácil, mas o Instituto trabalhamos com Jeff Burton, temos o privilégio de um dos fundadores de Electronic Arts. E ele fala, um papo dele que eu gosto muito, ele fala, olha, precisamos falar para a sociedade hoje que estamos vivendo em tempos privilegiados. Nunca antes foi tão fácil criar uma empresa e levar para o mundo inteiro. Eu tenho 41 anos. Eu era adolescente e me virou adulto, mais ou menos. Não sei se virou adulto ainda, na realidade, mas bom. Eu virou adulto, supostamente, nos anos 90. Nunca entrou na minha cabeça que eu queria ser empreendedor. Porque quem aqui na sala lembra nos anos 90, abrir uma empresa era muito trabalho. Não era fácil, não tinha marketing no Facebook à toa. Não conseguimos chegar ao mundo inteiro sem um investimento mega. Então esse está mudando bastante rápido para nós, para esse universo. Não estou falando que é fácil, mas nunca antes na história da raça humana foi tão viável de abrir uma empresa ou fazer uma ideia bombar no mundo inteiro. Nunca antes foi tão viável como é agora. Então, já como o Carol e Isabel também falou, o smartphone já dominou a última década, acaba de cumprir uma década. A nossa análise no Instituto é que esse bicho querido, pelo bem e pelo mal, já tem seus dias contados. Mas o que está para vir? Não vamos ser mais presos da tela, nem nada. A nossa análise, e não só nossa análise, é que a próxima fronteira da inovação vai acontecer no sistema de transporte. Me fala uma coisa, por que o IKEA está com um projeto de um carro autônomo? IKEA é o Tok-Tok da Europa, né? Por que o IKEA está com um projeto de um carro autônomo? Por que o Facebook está com um projeto de um carro autônomo? Por que o Amazon? Por que o Google? Quase todas as gigantes de tecnologia estão com um projeto de carro autônomo. Isto é porque uma boa parte da indústria, uma boa parte de quem está olhando para frente, está esperando que o futuro fronteira de inovação vai acontecer no transporte. E quando esse bicho aqui vai ser substituído por algum assistente na nuvem que sempre vai estar falando no nosso ouvido, estamos esperando que no futuro a principal interface com o consumidor vai ser dentro do transporte, em alguma forma de carro automatizado, autônomo. Então, só pensando essa mudança, quando a nossa análise é que o futuro de transporte individual vai virar meio um smartphone em 4 pneus. E não só somos nós que estamos esperando isso, são muitas empresas que estão esperando isso, e vai ser o lugar onde conseguimos entrar em contato com o consumidor, onde conseguimos vender coisas, onde a gente vai vender coisas. O futuro de transporte, a gente está esperando, vai revolucionar nossa sociedade, tal como o primeiro carro. Hoje, Rio de Janeiro, São Paulo, Copenhague, tudo está 100% determinado pela infraestrutura requerido pelo carro 1.0. No futuro, estamos esperando que o carro autônomo vá mexer tão profundo com a nossa sociedade também. Quando o carro vira totalmente robô, e a maioria dos pesquisadores que trabalham sério com transporte concordam com uma coisa, e olha só, a tecnologia já existe. Em 2040, apenas 22 anos de agora, estamos esperando que 50% dos veículos do planeta vão ser autônomos. Então, o tempo de transporte não vai ser mais visto como tempo perdido. Podemos fazer yoga no transporte, podemos trabalhar. Então, esse vai mudar como nossas sociedades estão estruturadas, porque a gente acredita que vai acontecer a mesma coisa com o transporte que com a internet.
que aconteceu com a internet? Está sempre disponível e cada vez mais a um custo zero. Mesma coisa vai acontecer com o transporte. Vai estar sempre disponível e cada vez mais barato. Claro, vai ter sistemas mais descontados e vai ter luxo para o classe alta, meio suítes de 5 estrelas em 4 pneus. Mas uma das coisas que a gente vai ver é que vai ser um dos principais lugares para entretenimento. O desenvolvimento que aconteceu com tecnologia, o touchpoint com o consumidor, vai ser cada vez mais no carro. Aí tem muitas pessoas que vão falar, mas no futuro todo mundo vai compartilhar cada vez mais os carros. A nossa análise é, pode ser que sim, alguns sim, mas infelizmente tudo indica que vai explodir o número de carros, porque no futuro, qualquer coisa hoje que não consigo dirigir, vai dirigir no futuro. Há discapacitados, idosos, bebês, cajurinha que se manda para fazer salão, etc. Né? E a nossa pesquisador mais safado de Dinamarca, ele tem que eu concordo com ele, e a gente acredita, ele acredita que foi que desenvolveu a internet, depois que já foi lançado. O que realmente deu asas para a internet, felizmente ou infelizmente, foi a pornografia e a consumo de porno pelo ser humano. E a gente acredita que o principal lugar a ser consumido pornografia do futuro vai ser no carro, porque vai ser autônomo, vai ser tipo meio um espaço privado para todo mundo. Então, indústria 4.0, esse futuro de transporte vai mexer muito com a nossa sociedade nos próximos 20 anos. Não temos dúvida nisso. Indústria 4.0, todo mundo fala que é totalmente a automatização da linha de produção. A gente não acredita que é nada novo, sempre aconteceu. O primeiro exemplo de automatização é um bar egípcio, 800 anos antes de Cristo, que dispensava vinho. Mas vamos lá. Uma análise que pouco mundo fala é que quando a linha de automatização vira totalmente automatizada, não faz mais sentido produzir tudo em Índia e China e vender para todo mundo. Então, a gente está esperando que durante os próximos 15, 20 anos, a maior parte da produção vai volver-se local. Aí tem alguns futuristas que falam, bom, no futuro o robô vai fazer tudo, o ser humano não vai trabalhar nada e se vira. A gente concorda e desconcorda. Porque hoje temos tecnologia suficiente para tirar 80% de nossos trabalhos. Por que não acontece? Porque coisas demoram um tempo e o trabalho vai mudar. E outra coisa, a gente também acredita que o raça humana somos uma longa mostração de que somos muito bem em nos autofoder. Então sempre vai ter trabalho. Mas o trabalho vai ser menos cansativo e vai ser mais criativo e vai ser mais custoso para cada uma de nós, que vamos querer ficar trabalhando cada vez mais tempo. Então, uma coisa que vou abordar um pouco aqui é Amazon e o novo modelo de negócio deles. Amazon está pegando carona desse futuro de transporte e eles não estão vendo eles mais como uma empresa que vende produtos, mas eles estão vendo eles como uma empresa que faz mineração de dados, que vai conhecer cada uma de nós tão por perto que eles vão conseguir fazer expedição antecipada, entrega cerveja e papel higiênico antes que a gente saiba que a gente quer cerveja e papel higiênico. Aí tem muitas pessoas que falam, mas Peter, é muito frescura, eu não quero que uma empresa grande sabe todo o meu segredo, sabe tudo sobre mim. Aí eu falo, pensa bem, né? Eu acho que você está mentindo para mim, porque para mim, se Amazon ou qualquer outro fornecedor consegue fazer que eu nunca mais precise ir ao supermercado, eu pessoalmente vou ser um Peter muito feliz. Eu entrego todos os meus segredos se eu consigo não ir mais ao supermercado, né? Então, estamos vendo esse que a Amazon está querendo fazer. A gente acredita que os próximos 10, 15 anos que vai mexer mais com o nosso mercado é que a gente chama comércio automatizado. Quando todo o comércio chato, a gente não vai gastar mais nosso tempo. Alguém na nuvem vai fazer para nós.
como esse exemplo que já existe, a Andrex fez um botão que acabou o papel higiênico, pula e repousa o papel higiênico. O papel higiênico vai virar um serviço. Então, e não vai ser mais um problema. Mas imagina, galera, se nunca mais a gente precisa comprar papel higiênico, ótimo, não vamos estar felizes e podemos dedicar nosso tempo de comprar ou comida gostosa, que vamos fazer mais saudável, etc. Então, isso a gente chama cada vez mais identidade líquida. Estamos entrando em um paradigma de cultura líquida. Já liberou que eu posso passar 2 minutos, não? 2 minutos. Identidade líquida cada vez mais. Porque o ser humano, a gente não acredita tanto nas diferenças de gerações, a gente acredita muito mais nas diferenças que acontecem transgeneracional, né? Que quando a gente tem novas experiências juntos, a gente muda juntos. O ser humano não percebe mais idade depois de 45 anos, porque somos construídos para durar hasta 45 anos, né? Então, o que a gente veja é que estamos vivendo em cultura líquida, que todos nós, quando a gente tem uma experiência maravilhosa, por exemplo, alguém livrando Peter para ir ao supermercado, eu vou mudar minha identidade, eu vou demandar mais para a próxima vez, né? Essa é uma oportunidade e também um desafio para o mercado. Aqui temos um dos impactos que a gente acredita é essa identidade líquida. A gente acredita que o novo luxo não é mais vinculado a bens tangíveis, mas o novo luxo é vinculado com transformações pessoal e a procura de um melhor eu. A gente acredita que o novo luxo é o melhor eu. Antigamente o valor na sociedade era no commodities, serviços, experiências, aí transformações. Hoje e para frente, o valor na nossa sociedade é naquelas ideias, empresas, iniciativas que conseguem guiar transformações que ajudam cada uma de nós em 2 coisas: desenvolver um melhor eu, nos autorrealizar e desenvolver um melhor mundo. Então, todos fornecedores que conseguem resolver nossos problemas pessoais ou do mundo, já vai um passo para frente. Fazer tempo ruim gastado, como comprando papel higiênico, sumir, e eu posso gastar tempo melhor. A gente fala que essa intimidade de dados, realmente o próximo área de branding é aqui. E antigamente era do produto, imagem, experiência, relacionamento, agora é intimidade. A gente estamos cada vez mais capazes de entregar todos os nossos secretos se temos algo de volta. E nesse nexo aqui, a maior moeda de valor no futuro é a confiança. Se você não é uma empresa ou entidade ou ideia confiável, ninguém vai entregar toda a roupa suja para ti. E queremos esse nível de intimidade que as tecnologias nos dão. Então, gostamos um pouco de drama de Copenhague, né? Mas a gente fala, se você não tem exclusividade sobre os dados do cliente, esqueça. Se você não consegue entregar publicidade segmentada, ofertas personalizadas e produtos personalizados, você já perdeu. E muito da indústria tradicional ainda não está entendendo isso. Tá bom. Só deixa os últimos 3 slides para fazer o fechamento, tá? Pode ser? Algo aconteceu com a tela? Pode ser os últimos 3 slides para fechamento? Produção. Você pode colocar isso aí. Eu queria só isso. Aqui vamos. Puff, porque eu prometi a produção aqui. Bom, então, a gente fala uma coisa aqui, que no futuro pertence não aos millennials, mas aos velhos. Isso sabemos estatisticamente. Esquece os millennials. O mercado hoje comunica só com os millennials. O futuro pertence aos velhos. Essa é uma mega mudança que vamos ver. Que cada vez mais estamos ativos, cada vez mais tempo. Aí, um bebê que nasce hoje no planeta, 50% tem esperança de viver mais que 100 anos.
Se você nasce no lado bom da vida, tem acesso à saúde e bem-estar, você vai viver 120, 140 pessoas. Aí muitas pessoas falam para mim, mas é muito frescura. Eu não quero viver a 140. Eu falo, mentira. Se você conseguir chegar a 140 com ótima saúde, capaz de dançar, dar uns beijinhos, todos nós queremos viver até 140. Então a gente fala que o futuro pertence não só aos velhos, mas também aos solteiros. Com igualdade entre os sexos, na Suécia, 47% das casas são casas solteiras hoje. Essa família aqui está uma revolução acontecendo, se podemos curtir ou não curtir. Mas realmente essa família poderosa, de mulheres poderosas, é o reality show das Kardashians. Eles só mostram coisas de mulheres, mas não eram mulheres virando homens, máquinas de negócios. Não, eles estão fazendo peinação, fazer maquiagem, uma revolução. Hasta que quase não existe nenhum homem no seriado. E o pai da família, ele para ter algo para dizer, ele virou mulher. Então a gente fala que o futuro realmente pertence às mulheres. 3 anos atrás, o número de mulheres que fez faculdade passou o número de homens. Então, uma coisa que vou levantar aqui ao final, como vemos que vamos enfrentar tantas mudanças, né? Uma das mais preocupantes que a gente fala, um elefante cisna, é as mudanças climáticas. Como temos tantos problemas para enfrentar, mas o futuro sempre traz boas notícias, né? E aí alegamos que a gente acredita que vamos entrar em um paradigma de governança global. A gente tem uma parceria com arqueologistas futuristas. Tenho escutado sobre arqueólogos que são futuristas. Existe um grupo pequeno deles no mundo e eles acreditam que na próxima fronteira que os arqueólogos em 2.000, 3.000 anos vão olhar para trás, vão achar nessa época, vai ser a mudança entre estivemos organizados em países e a próxima fronteira vai ser que vamos ser organizados como um globo. E porque os desafios que enfrentamos com mudanças climáticas, etc., não vamos conseguir solucionar nenhum país sozinho, né? Então, por isso, precisamos virar resilientes, precisamos pensar o futuro como um espaço transformativo para o desenvolvimento humano, ampliando nossa perspectiva, produz algo na vida real das pessoas, que resolve desafios em nossos tempos e, mais que nada, precisamos criar o futuro e levar a humanidade para além dos limites conhecidos. E por isso que estamos todos aqui hoje, e por isso quero dizer, arrasa Rio, desculpa que estourou o tempo como sempre. Obrigado. Peter, nós temos algumas perguntas para você. Para quem não sabe, atrás do crachá de vocês existe a informação do Slide Do, onde você pode conectar, tem a informação da senha, do acesso para fazer pergunta aos palestrantes, tá? Durante as palestras vocês podem fazer, e eu já tenho, está crescendo, tem várias perguntas para você aqui. Peter, é uma pergunta de um anônimo, na sua visão, o que é preciso para as pessoas e negócios transformarem para melhorar a sociedade em países emergentes em um futuro próximo? Vamos de novo. Eu também estou lendo pela primeira vez, então desconto. Na sua visão, o que é preciso para pessoas e negócios transformarem para melhorar a sociedade em países emergentes e em um futuro próximo? Precisa um monte de coisas, claramente. Não? Eu acredito que realmente precisa muito. Mas uma pergunta para responder mais suave, eu acho que precisa muito esse conhecimento, abrir os olhos hacia o mundo exterior e hacia o futuro e as mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade. E também aplicar um olho de como conseguimos implementar algumas das tecnologias, algumas das ferramentas, algumas das novas ideias que estão rolando, que talvez tenham o poder de nos liberar de peso, de anos de história, de mal governança, etc. Fácil. Eu acho que nunca antes... me dá uma pergunta. Não, você responde o que você... Quem sou eu para te atrapalhar? Com tanta informação. Agora nós temos uma pergunta de Galdino. Galdino está por aí em algum lugar. Está lá o Galdino.
Sobre descolonização de colonização de futuros. Como você se sente na situação de representante do Norte global, trabalhando com futuros na América Latina? Como você é recebido por aqui? Eu estou recebido muito bem por aqui e eu estou adorando estar aqui. E eu acho que realmente para o futuro precisamos muito mais dessa troca de experiências. Porque eu vejo tanto como talvez essa pergunta se pensa, bom, aí vem o nórdico para entregar estudos futuros para o Brasil e para a América Latina, que também é certo. Mas, à mesma hora, eu enxergo que tanto o mundo antigo como o norte, especialmente precisa das capacidades que o brasileiro tem sobrando. Temos que ver muito mais essa troca entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. E para chegar a governança global, eu acho esse muito importante passo no caminho, né? Muito bem. Uma pergunta de Daniel Alves, que está bem aqui. Como você entende a troca de dados entre empresas com clientes em comum, não concorrentes no futuro? Como? Sim. Como você entende a troca de dados entre empresas com clientes em comum, não concorrentes no futuro? Já está acontecendo, né? O Facebook o problema hoje é que temos pouca transparência, né? Eu sei que aqui um dos temas que a Fijan trabalha muito é o blockchain, que eu acredito que tem muito papel no futuro, né? Porque em realidade hoje todos nós aqui que temos um smartphone estamos entregando nossos dados pessoais. O smartphone, Mark Zuckerberg, desculpa, já falei várias vezes, Mark, né? Mas eles sabem, os nossos dados pessoais, eles sabem coisas muito íntimas de quando eu como, de quando vezes eu faço sexo, de quando eu bati punheta, etc. Não, só para, e essas informações, o Facebook sabe. Cada aplicativo que está no meu celular tem acesso a essa informação, né? E ninguém de nós hoje estamos conscientes disso. Mas o Facebook ou várias outras estão vendendo esses dados e informações para milhares de outras. Talvez não é ruim, mas no futuro vamos ver muito mais transparência nessa cadeia de valor e eu vou deixar meus dados livres para benefícios, mas não vou deixar meus dados livres para ser maltratado, né? Eu sempre uso como exemplo, eu fui divorciado recente e, por exemplo, se eu descobro que Facebook está puxando publicidade de whisky e cigarros porque eles sabem que eu estou em um ponto débil, aí eu vou ficar puto da vida, né? E aí não vou nunca mais trabalhar com Facebook. Por isso eu acho tudo bem, mas precisamos no futuro ter uma transparência. Talvez eu não quero saber, mas eu quero ter confiança e eu quero saber que eu posso te mandar respostas, sabes? Hoje eu não posso mandar para Facebook, eu quero saber exatamente que dados, porque você me apresentou tal e tal publicidade. Esse vamos querer fazer no futuro. Bom? Muito bem. Eu tenho uma pergunta de Carlos. Carlos? Cadê o Carlos? Devemos ter vários Carlos aqui hoje, né? Quais das megatrends são mais relevantes para o mercado brasileiro atualmente? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, porque a gente escolheu esses 14 megatrends porque são iguais relevantes, né? A gente fala que esses 14 megatrends são globais. Atua em Tóquio, em São Paulo, em Rio, em Copenhague, etc. O como eles impactam é que tem a diferença, né? Fazer que alguns sejam mais relevantes que outros realmente é muito, muito difícil. Mas alguns que não são tão relevantes, talvez aqui que em outro, mas é muito difícil. Eu diria que todos são igual relevantes para o futuro do Brasil, essas 14 macro tendências. Mas talvez desenvolvimento demográfico é um, foco na saúde é outro, desenvolvimento, todos são importantes, desculpa. Venha fazer a oficina, aí você vai ver. Temos mais uma pergunta anônima. Você mencionou que em 10 anos não conseguiu localizar nenhum país que conseguiu reduzir as desigualdades. Quais as perspectivas que temos para o futuro?
que temos muito bons perspectivas para o futuro, mas podemos saber com certeza que vamos também lidar de viver em um mundo que está polarizado. E precisamos talvez pensar em iniciativas que diminuem essa polarização. Uma coisa que o futuro vem, porque essa pergunta faz como, não temos nada para olhar para o frente, porque só a polarização vai aumentar. E eu não concordo tanto nessa visão, porque precisamos olhar para frente igual que temos uma polarização absurda existindo no mundo e que parece que é muito difícil de reduzir e diminuir, mas claro, precisamos tentar. À mesma hora, precisamos lembrar que nunca antes a percentagem de pessoas que vivem vidas aceitáveis foi tão elevado. Então, tem que ver os lados bons juntos com os lados ruins. E talvez a gente acredita que a polarização está acontecendo por causa de desenvolvimento tecnológico e globalização, que fica difícil para um país sozinho frenar ou desacelerar. Porque em Dinamarca fazemos muitas coisas para evitar a polarização. E nos últimos 10 anos na Dinamarca, a nossa sociedade foi mais polarizada. Então, aprender a viver com ele ou tentar ou continuar a descobrir como conseguimos diminuir, talvez. Sim? Temos mais uma pergunta anônima. O futuro do capitalismo é ser mais social? Infelizmente, com as palavras famosas de Max Weber, uma das coisas fodas do capitalismo é que ele é muito bem em incorporar qualquer contraposição e fazer. Então eu acho que sim, o futuro do capitalismo, nem futuro, o presente e passado, o capitalismo já adaptou esse paradigma de socialismo há muito tempo e adaptou muito bem, né? Então, se a pergunta é ser social, é o futuro do capitalismo? Eu acho que o capitalismo já está usando ser social há muito tempo, né? Ou pelo menos desde que iniciou o Facebook, né? Eu acho que Facebook é um bom exemplo de essa socialidade, porque no início do Facebook todo mundo achava que Facebook tinha o potencial de revolucionar o planeta, e nos últimos 5 anos está claro para todo mundo que o social media mais foda e mais grande do mundo é a máquina mais capitalística que já vimos na nossa época, né? Para falar, desculpa, Max Zuckerberg. Bom, eu vou cortar meu conta do Facebook. Temos uma pergunta de Ariel. Sim. Ariel está por aí? Está lá. Empresas como cooperativas, distribuição dos espólios, será uma alternativa viável para a distribuição de renda? Sim. A nossa leitura é que a gente acredita muito no modelo de cooperativismo, como um modelo de realmente, talvez, frear o poder das grandes, das gigantes de tecnologia que parece que vão dominar cada vez mais. Aí o corporativismo é um ótimo modelo também para instigar um pensamento mais de cidadão. Né? Quem está envolvido em algum cooperativo sabe que isso facilita uma responsabilidade pela sociedade, etc. Então, a gente acredita que sim, é um ótimo modelo para o futuro a ser examinado. Bom, eu tenho uma pergunta de Blanchet Ferreira. Está ali. Quem é o aluno desse futuro que acontece hoje? Quem é esse aluno? Quem é o quê? Quem é esse aluno desse futuro que acontece hoje? Quem é o aluno? Tem que ser todos nós. E eu acredito que, só para falar a resposta de aluno, para falar quem é o aluno, o novo no futuro é que todos somos alunos. E essa ideia que educação é uma coisa que a gente só faz no início da vida e aí podemos ficar de boa, acabou. Agora precisamos fazer educação a vida inteira. E a outra coisa que a gente acredita, e olha que gostoso, a gente também acredita que o modelo de aposentadoria não dá mais. Não estou dizendo que precisamos de uma reforma inhumana para quem estragou o corpo. Não. Eles têm que ter direito de ter uns benefícios, né? Mas o que a gente acredita é que cada vez vamos ter trabalhos mais custosos, mais vinculados aos nossos interesses, e quem tem esse tipo de trabalho vai normalmente trabalha até que morre, né? Então o aluno do futuro é todos nós.
em todas as idades que você pode pensar. E a mesma hora que acontece na educação, que vai ser na vida inteira, a gente veja que precisamos aposentadoria durante a vida inteira também, em forma sequencial, que já está acontecendo entre as classes mais privilegiadas, que eles trabalham até morrer, mas demanda, se eles querem fazer 2, 3 anos de trabalho pesado, aí faz 1 ano de férias, de viajar o mundo, aí muda a educação, etc. Então, a gente acredita, eu viajou talvez um pouco longe nessa resposta, mas realmente precisamos repensar essa ideia de todo precisamos ser aluno desse futuro, porque todo precisamos mudar juntos. Muito bem. Jorge Aldrovandi te pergunta, batalha de ecossistemas, o que é isso? Batalha de ecossistemas é, por exemplo, agora o dispositivo do slide do carro, né, do carro autônomo, que quem ganhou ecossistemas agora está uns poucos operadores, como o Facebook é um ganador de ecossistema, no Waze é outro ganador de ecossistema, WhatsApp é outro ganador de ecossistema, e no futuro do transporte, ninguém sabe qual vai ser o ecossistema que ganha, mas atualmente estamos vivendo em uma economia assim, que quem primeiro descobre que vai ser o modelo de transporte do futuro, que resolva o transporte para a maior parte de nós em uma maneira que a gente gosta, vai ser ganador de ecossistema. Né? Esse foi claro. Quem perguntou a pergunta? Foi claro essa resposta? Então, uma vez que o novo ecossistema já está entregado, ou já está inventado, ou alguém pensou e fez, e o mundo aceitou, aprovou, normalmente eles ganham o mercado por um bom tempo. Né? E por isso precisamos tanto mais ver casas como Fiachan, que estimula inovação, estimula novas ideias, porque Rio de Janeiro pode se dar muito bem só se uma pessoa pensa o Facebook do futuro do carro, por exemplo, né? Só precisamos unicórnio acontecendo no Rio, já tem trabalho e ingressos para muito, né? Então por isso vemos que cada vez mais a nosso conselho para países é segura que vocês tenham um ambiente de startup fértil. Porque WhatsApp, Skype, aprendizado, esse só falado unicórnios, pode ser uma boa ajuda para qualquer economia. Bom, a gente tem tempo somente para mais uma pergunta. Você tem milhões de perguntas aqui, mas com certeza as pessoas vão te abordar por aí. A última pergunta também é anônima, aí diz, quais são as fontes de pesquisa para quem está começando a estudar sobre o futuro, buscando oferecer melhores produtos para as pessoas? O Copenhagen Institute for Future Studies. Muito bem. E o Casa Fiachan, eu acho que hoje em dia, com o mundo de informação, realmente um lugar muito bem de entender um pouco o que é esses estudos futuros é a Wikipedia. A internet é muito bom. Claro, a nossa instituição é muito bom, mas existem muitas instituições que mexem com o futuro, que sempre você consegue um monte de material, mas claro, fontes creíveis, etc., que eu posso afirmar, aí você tem que vir a ver nosso site e fazer a assinatura de nossas publicações maravilhosas. Bom. Muito obrigado, Peter. Peter Crossman, senhoras e senhores. Obrigado.